Caros amigos, boa noite. O Move 47 promove hoje um encontro muito especial. Em meio à pandemia, que afetou o nosso dia a dia e também a realidade dos nossos negócios, constatamos que, além de todos os aspectos negativos que vieram atrelados a ela, houve também um grande aprendizado. Tivemos que nos reinventar, aprender a fazer as tarefas de uma forma diferente, para, num primeiro momento, apenas sobreviver. O tempo foi passando, a pandemia passou a ser nossa companheira diária e muito daquilo que implantamos no nosso negócio acabou ficando. Por isso, nessa noite, queremos aprender com alguns de nossos integrantes como é essa nova realidade, comumente chamada de novo normal. Eu sou Dinora Lage, empresária do ramo têxtil. No momento, desempenho o papel de presidente do Move 47, o que muito me honra. Gostaria de apresentar nossos painelistas, todos integrantes do Move. Ricardo Vassen Alves, diretor comercial do Grupo Orbenc. Stefan Bogo, diretor-presidente da Rodalog Logística. Vanderlei Palhano, fundador da Census Group. Pavel Casarian, diretor-geral da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. E quem também está conosco é este grande profissional da imprensa econômica do Estado, que nos brindará, ao final do bate-papo, com as perspectivas para os negócios no momento atual, jornalista Cláudio Letts. Não tenho dúvidas que teremos uma noite brilhante. Antes de começar, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a TV da Cidade e a Sierra Móveis Joinville, a qual nós vamos agora apresentar num pequeno VT. Também me cabe agradecer aos que no momento assistem este programa, seja por Facebook ou por YouTube, e dizer que para nós é um privilégio poder compartilhar com vocês conhecimento com profissionais como vocês. O Move 47 é um movimento que surgiu com a intenção de reunir mais do que apenas um grupo de profissionais amigos, mas principalmente um grupo focado na manutenção e ampliação do networking, disseminação de conhecimento e realização de ações que inspirem a sociedade como um todo. Encerradas as formalidades, chegou a hora de inspirar aqueles que nos assistem. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem começa? Vamos começar do mais velho para o mais novo, ou isso vai declarar nossa idade? Melhor não. Acho que vamos começar aqui pela ordem com o Ricardo da Orbenc. Legal, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Dinora, pelo privilégio do convite. Eu quero dividir aqui com vocês um pouquinho de um overview de como que nós estamos fazendo a gestão da nossa empresa durante esse período de pandemia, né? A nossa empresa que atua no setor de facilities, com prestação de serviços especificamente de limpeza profissional, segurança patrimonial, terceirização de equipes de apoio, processo e administração de restaurantes corporativos. Uma empresa como a nossa, ela obrigatoriamente tem que estar baseada em 3 grandes pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia, hoje o mercado oferece uma infinidade de recursos que nos ajuda a fazer a gestão dos nossos 21.384 colaboradores, que nós temos dividido em distribuídos, né, em 672 cidades. Processos são muito importantes porque todos os nossos serviços, as nossas atividades, elas estão pautadas em procedimentos, que são descritos de acordo com cada especificidade de cada serviço. E aí o terceiro e mais importante pilar, que são as pessoas, né? Consequentemente, o nosso maior desafio, porque, pensem junto comigo, nós temos aqui diariamente o desafio de capacitar, treinar e motivar mais de 21 mil pessoas que diariamente nos representam. São essas pessoas que vão lá entregar o que nós combinamos, acordamos com o nosso cliente. E aí, olha só, a grande maioria desse público, da nossa mão de obra, são pessoas com baixo grau de instrução e alto nível de problema social. Então, como que a gente faz essas pessoas entenderem o nosso propósito
e ir lá se entregar o nosso serviço para o nosso cliente. Esse tem sido o nosso desafio já há algum tempo, né? A gente entendeu que esse era o principal desafio, então o que nós fizemos? Nós trouxemos o nosso propósito como centro de estratégia da empresa, e eu estou contando isso para vocês por quê? Porque o nosso propósito tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo de pandemia. O nosso propósito é cuidar bem das pessoas. Por quê? Da porta para fora, cuidar bem de pessoas reflete o que a gente faz. Seja limpeza, segurança ou alimentação, o reflexo do nosso serviço é cuidar bem de pessoas. Da porta para dentro, cuidar bem das pessoas, das nossas pessoas, significa que de alguma forma a gente contribui para a vida dessas pessoas. E indiretamente isso gera engajamento, gera comprometimento. E é aí que a mágica acontece. E todos os dias a gente faz essas pessoas irem para os seus postos de trabalho fazer acontecer. Então, quando a gente para e pensa na pandemia, diante de algumas decisões que nós tivemos que tomar rapidamente, frente a desafios inimagináveis por qualquer um aqui, nós tomamos o cuidado de tomar decisões que estivessem preservando o nosso propósito de cuidar bem das pessoas. Porque vejam só, alguns desafios. No dia 18 de março, se eu não me engano, do ano passado, quando teve o primeiro lockdown, de uma hora para outra nós ficamos sem transporte público, com escassez de EPIs no mercado, os nossos colaboradores, em alguns casos, na linha de frente, combatendo o Covid, colaboradores da limpeza, que estão na área da saúde, que a gente presta serviço, combatendo um vírus que a gente nem sabia direito o que fazer, como fazer. Eu lembro na época que, no primeiro final de semana, nós reunimos alguns técnicos do nosso grupo, e eles passaram o final de semana inteiro desenvolvendo um protocolo de prestação de serviço, buscando estudos científicos, soluções químicas que combatessem o vírus, sem informação, né, como a gente tem hoje. E aí o mais engraçado, olha onde pega o desafio das pessoas. Enquanto a sociedade, o governo, os bons modos mandava todo mundo ficar em casa, nós tínhamos que olhar para os nossos colaboradores e dizer para eles, não, vocês são super-heróis, vocês têm que ir para a linha de frente, vocês têm que combater o Covid, vocês têm que sair de casa para trabalhar. E aí é que eu volto e digo que o nosso propósito tem que estar no centro da estratégia da empresa em todos os momentos, né? Bom, dito isso, quando veio todos esses desafios, a gente precisou de uma hora para outra tomar decisão, o que fazer. E teve mais um ponto também, né, interessante. No dia posterior ao primeiro lockdown, muitos clientes começaram a nos ligar, olha, minha operação está interrompida, eu vou interromper o contrato, consequentemente pagamento e tal. E aí a gente sem saber por quanto tempo isso ia durar, o que ia acontecer. Então nós montamos dois grupos aí para fazer uma gestão inicial desse momento, um com foco operacional, outro com foco comercial, né? Operacionalmente o foco era fazer a logística do colaborador, fazer ele chegar no posto de trabalho. Então deu um trabalho tremendo, a gente botou toda a nossa frota para rodar, contratamos transporte particular e por aí foi. Conseguimos cumprir quase que na totalidade esse deslocamento do nosso pessoal enquanto a gente estava sem transporte público. Comercialmente, nosso time recebeu a seguinte diretriz: esgotem todas as possibilidades de negociação. Nós não podemos perder contrato. Por quê? Porque perder contrato, perder uma negociação, significa que eu ia ter que demitir pessoas. E nesse momento a empresa tem também esse papel social importante de não demitir pessoas. E esse nosso pessoal são justamente aquelas pessoas que não têm planejamento financeiro, que não vira de um mês para o outro sem receber o salário. Isso deu um trabalho gigante, muita renegociação, mas foi interessante porque nós conseguimos quase que na totalidade também negociar os nossos contratos e aí atingimos o nosso objetivo de demitir o menor número de pessoas possíveis. Mas não foi só esse o desafio, né, de trabalho para o nosso dia a dia. Eu até trouxe alguns dados aqui interessantes para dividir com vocês. Durante esse período de pandemia, nós tivemos 5.251 colaboradores afastados por Covid. Estou falando de afastamento só por Covid, fora os outros afastamentos comuns que acontecem sempre. Isso deu um total de 55.609 dias de afastamento, que é uma média de 11 dias de afastamento por colaborador. Então, olha o desafio da gestão financeira do nosso negócio. Além de manter esses colaboradores afastados, a gente tinha que cobrir os postos de trabalho, substituir os que não estavam trabalhando, que também a gente fez um grande exercício e conseguimos cobrir aí quase que na sua 100%, né? Olha outro número interessante, nós tivemos em todo esse período de 14 meses de pandemia, mais de 5.000 acordos individuais de redução ou suspensão do contrato de trabalho,
com base na medida provisória do governo federal. Isso gerou um trabalho para o nosso time de back-office gigante de controle, contrato, acordos, envolveu RH, jurídico, operacional, mas tudo isso tinha um objetivo, que era o quê? Demitir o menor número de pessoas possíveis. E foi isso que a gente conseguiu preservar o emprego de muita gente. A gente correu e ainda corre alguns riscos trabalhistas, por quê? Quando a gente tomou essa decisão, com base na MP, era uma realidade. Daqui 2, 3 anos a gente não sabe o que vai acontecer. E, infelizmente, a insegurança jurídica da esfera trabalhista aqui no Brasil é algo real, né? Mas, volto para o nosso propósito, cuidar bem de pessoas. Então, foram as decisões tomadas que nós tivemos até agora e que nós acreditamos que foram as melhores, né? Então, quando a gente fala, esse é o cenário que a gente está vivendo durante esse período de pandemia, e quando a gente fala do legado que a pandemia deixou, quando eu recebi o convite de Norá, eu me preocupei em não trazer só uma opinião muito particular, pessoal minha, e eu dividi com os meus pares lá no grupo Tema, individualmente eu pedi para cada um qual foi o legado que a pandemia deixou para a gente, né? E o mais interessante é que nós somos em 5 diretores lá no grupo, eu conversei individualmente com cada um, e depois quando eu fui sintetizar, está todo mundo muito alinhado, a percepção de todos é muito parecida. E aí eu até tomei nota para não perder nada e trouxe alguns pontos aqui que a gente entende que é legado da pandemia, né? De coisas boas que aconteceram no nosso dia a dia. Nós nos sentimos hoje muito mais fortalecidos como time e organização, porque nós aprendemos na prática a fazer gestão de crise. Até então nós não podíamos dizer que nós éramos uma empresa preparada para enfrentar uma crise desse tamanho. Só que, muito rapidamente, nós conseguimos criar um plano e administrar que até agora tem se mostrado positivo, com decisões acertadas. Nós conseguimos desenvolver também processos mais enxutos e focados na eficiência operacional. E a gente nota que hoje os nossos gestores estão atuando com mais foco em otimização de processo. Tem coisas relacionadas à nossa atividade que antigamente a gente achava impossível, ou, no mínimo, muito difícil. E hoje a gente vê que está acontecendo. Olha só que interessante esse ponto. A nossa área de saúde e segurança ocupacional adquiriu uma função permanente de fiscalizar os hábitos de higiene e cuidado dos colaboradores. Isso é um legado que a pandemia deixa, porque eu acredito que muitas empresas, inclusive que negligenciavam a saúde de seus colaboradores, hoje entenderam a relação que existe entre a saúde do colaborador e o resultado do negócio. É indissociável. Então, nós também conseguimos estimular a inovação em processos, produtos, sistemas, em vários setores. Entendemos também definitivamente que é necessário um processo na nossa empresa de aculturação e inovação. Isso é um caminho sem volta. E para nós isso é importante porque no nosso negócio, como é uma empresa tradicional, nosso segmento é muito tradicional, uma empresa conservadora, a inovação ela é um pouco mais lenta, só que a pandemia, de certa forma, nos empurrou precipício abaixo e a gente precisa se virar e muitas coisas boas aconteceram, né? E também ficou um legado bem importante com relação à otimização de recursos financeiros. Por quê? Mesmo com todas essas incertezas econômicas, nós conseguimos manter a nossa visão para novos negócios e também a previsão de investimento que nós tínhamos feito para esse ano de 2021, nós estamos realizando. E aí, por último, eu não posso deixar de comentar, essa é uma opinião muito pessoal do que a pandemia deixa como legado. Eu acho que, diante de tantas vidas perdidas com essa doença terrível, eu particularmente começo a prestar atenção em algumas situações tão insignificantes que nos tiram a paz e o quanto é valioso cada dia que nós temos aqui, né? Porque definitivamente nós não somos donos do tempo que a gente acha que é nosso. É isso que eu trouxe aqui para dividir com vocês. Muito bom, Ricardo. É emocionante esse teu depoimento, o fato de vocês lidarem com pessoas. Eu não tenho dúvida que é o maior desafio que qualquer empresa hoje passa. É uma das nossas atribuições como gestores das mais difíceis e conseguir superar tudo isso trabalhando com pessoas e precisando de pessoas, porque a empresa só existe se tiver pessoas. Exato. Né? Vocês não têm máquinas ou os materiais que vocês têm lá dependem das pessoas. E eu acho que é muito rico esse depoimento e vocês estão assim de parabéns pela forma como conseguiram conduzir e que hoje aí continuam de pé fortalecidos
essa gestão de crise, acho que fez com que todos se engajassem mais, inclusive os próprios funcionários, né? Quando você fala em não ter demissões, também é uma questão bastante importante, porque a gente tem aí, como empresários, toda essa questão social. Então, acho que parabéns aí, muito obrigada pelo teu depoimento. Obrigado, Joana. Nós vamos continuar agora com o Stefan, que é da Rodalog Logística. Obrigada, Stefan, pela sua presença. Vamos entender como é que o mundo funcionou e como é que se transportou aí durante esse período. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Dinorá, pelo convite. Boa noite, amigos do Move. Rodalog é uma empresa de logística, muito focada em operações de armazém, de apoio, também distribuição urbana, entrega urbana, chamado Last Mile, e transferência de produtos para fábricas e insumos. A pandemia nos ensinou muitas coisas, mas nós, apesar de sermos uma empresa de logística, não somos uma empresa de caminhões, somos uma empresa de gente. Caminhão, você vai no banco, pega dinheiro e compra. Mas o que faz uma empresa realmente é uma equipe motivada, treinada, aguerrida. Então, a gente costuma dizer que somos uma empresa de gente e cuidamos muito bem da nossa gente durante a pandemia. Nós atuamos em cerca de 28 cidades, principalmente aqui no sul do país. Temos também alguns caminhões, mas atuamos com alguns grandes clientes. Estamos crescendo, mas somos uma empresa genuinamente joinvilense, com muito orgulho, né? A pandemia, então, nos mostrou muita coisa. Primeiro, cuidar da nossa gente. Diferente de uma indústria onde a maioria das pessoas está dentro de quatro paredes, nós tínhamos um desafio, né, com entregas de 20 a 25 entregas por dia das nossas equipes em locais de grande movimentação. Tivemos que treinar muito essas pessoas, capacitar para cuidar com o Covid, usar álcool gel, máscara, adaptamos bombas nos caminhões com água e detergente para que eles pudessem se higienizar em cada entrega. Então, acredito que cuidamos muito bem do nosso time, porque um pouco mais de 600 colaboradores, nós tivemos cerca de 10, 11% de colaboradores que testaram positivo para o Covid, mas felizmente não perdemos nenhum deles. Então, acho que fizemos esse trabalho muito bem feito. O Covid, eu acredito que ele acelerou muitas tendências, né? E ele nos mostrou que era possível fazer algumas coisas que a gente imaginava que não era possível fazer. Mas eu, pegando no ponto que nos colocaram assim, o que não muda com o Covid? Eu acho que o que permanece com o Covid? Primeiro, a necessidade de entrega, de demanda, de entrega de produtos, ela sempre vai existir. Ela pode mudar um pouco de ramo, mas isso nós vamos continuar fazendo, né? O controle de custos, de despesas, né? Como se diz que é como unha, tem que cortar sempre, isso realmente vai continuar. Diesel, pneu, manutenção, isso nós não podemos perder. As nossas margens são curtas, são pequenas, então isso tem que estar sempre muito bem controlado. Nós temos que ter um time motivado, um time antenado, sempre preparado para os novos desafios. Temos que continuar agregando valor aos clientes, não esperar que os clientes venham até nós, mas sim oferecer soluções aos nossos clientes, isso sempre. Como diz um amigo meu, jogo duro, treino duro e jogo fácil, né? Então tem que estar realmente preparado para quando as oportunidades aparecerem, né? E então eu acho que isso não muda nunca, isso é uma tendência, independente de crise ou não, porque quando o cavalo passar encilhado, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Foi isso que aconteceu com a Rodalog ano passado, apesar de toda essa tragédia que aconteceu, foi o melhor ano da nossa empresa, o ano que nós mais crescemos e que tivemos o melhor resultado, porque realmente a demanda por entrega, por logística foi muito grande, né? Então não podemos realmente reclamar do que aconteceu com a nossa empresa. Agora, o que eu acredito que muda, né, com o Covid? Muda toda a questão de logística realmente. Antigamente nós fazíamos o rancho, né, para quem é mais antigo, uma vez por mês. Hoje em dia são muito mais compras, hoje em dia é e-commerce, delivery,
a gente faz muito mais compras, então fazemos muito mais entregas com menos produtos, entregas mais picadas. Então isso está mudando bastante. Antigamente um frotista tinha orgulho dos seus caminhões. Nós também temos ainda, mas isso não é o mais importante. O mais importante hoje é ter uma equipe capacitada. Você pode fazer entrega de moto, de van, de bicicleta. O importante realmente é a inteligência por trás da entrega, né? Então, esses canais de distribuição vão mudar. Muito mais e-commerce, muito mais delivery, né? Muito mais entregas rápidas e as pessoas muito mais conectadas, né? Você faz um pedido agora, já começa a olhar no celular para ver onde é que está, se já foi, se já saiu de casa, que horas vai chegar, né? O e-commerce antigamente nem existia. Depois nós fazíamos um pedido, podia levar 1, 2 semanas, a gente nem se preocupava muito porque era um bem de consumo que a gente comprava pouco e podia esperar para chegar. Hoje nós compramos itens de primeira necessidade pelo e-commerce, precisamos receber cada vez mais rápido, pode ser até o nosso almoço, por exemplo, pode ser itens de supermercado ou itens de primeira necessidade como a cervejinha da sexta-feira também, né? Que tem que fazer a entrega e tem que chegar muito rápido. Então, essa é uma tendência, né? Hoje a gente comenta que temos muita tecnologia. Os nossos motoristas, eles até dirigem caminhão, mas eles estão conectados com muita tecnologia, muito rastreador, controle de jornada, controle de rota para saber durante o dia se uma rota está melhor do que ele estava acostumado a fazer, quanto que consome o caminhão de diesel, cada motorista. Então isso cada vez mais está presente nas nossas vidas, né? Hoje nós entregamos de caminhão, mas ainda pode ser que daqui a pouco vai ser com drone, ou seja, isso vai mudar, mas as entregas vão, sem dúvida, continuar acontecendo. Então, o que era uma entrega muito mais de cliente para cliente, B2B, de empresas para empresa, passa a ser de B2C, de empresas para o cliente, para o consumo final. É esse last mile que está acontecendo cada vez mais e eu tenho certeza que isso é uma tendência. Nós estamos sendo avaliados cada vez mais pelos clientes de nossos clientes e não principalmente pelo nosso cliente. Assim que os nossos colaboradores fazem uma entrega, o próprio cliente está lá já dando uma nota por como foi a entrega, se o nosso motorista, se a nossa equipe foi educada, se estava bem vestida, se o pacote chegou muito bem, se chegou, né, dentro das condições. Então, cada vez mais essa interação é muito mais rápida e é o que os nossos clientes também querem, né, ser bem avaliados. Os nossos clientes são grandes clientes, fazem ótimos produtos, têm ótimas indústrias, tecnologia, marcas, fazem propaganda, mas eu digo que nós somos responsáveis pelo último elo, que é a entrega lá no cliente final. Se não prestarmos um bom serviço, talvez tudo de bom que o nosso cliente tenha feito até então fique com uma imagem distorcida, né? Porque no momento final que o cliente pegou aquele produto, ele não foi bem atendido. Então, essa é uma responsabilidade enorme que a gente tem. Outra coisa que eu acho que a crise nos trouxe foi uma preocupação um pouco mais ambiental, um pouco mais com a saúde dos nossos clientes. Acho que o público está querendo isso também, empresas que cuidem mais do meio ambiente, do nosso meio ambiente, da nossa sociedade onde nós estamos inseridos. Então, um pouco também preocupados com isso, iniciamos recentemente a compra de equipamentos elétricos, caminhão, van e carro elétrico. Ainda estamos engatinhando nesse processo, mas é uma tendência, né, de poluir cada vez menos. Temos projetos também de zerar a nossa emissão de carbono plantando árvores. Os nossos motores ainda a combustão passam por sempre regulagens para que a gente emita o mínimo possível de poluição. Então acho que isso é uma tendência. Os nossos clientes estão buscando isso e nós estamos também nos antecipando e trazendo isso um pouco para o dia a dia. E acredito então que após essa crise, passado isso, nós teremos realmente um boom de demanda. Existe uma demanda reprimida, muita gente querendo comprar, muita gente querendo viajar, muita gente querendo sair de casa
e tenho certeza que assim que essa crise acabar, nós temos que estar preparados, porque realmente a demanda virá e virá muito forte. E a Roda Log, então, eu acho que está bem nesse caminho, com um time maravilhoso, pronto para esses novos desafios. Muito bacana mesmo. Eu acho que você deixa o conteúdo bastante rico quando você fala em treino duro, jogo fácil. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade nessa pandemia de nos recolher e treinar muito, né? Para que a hora que a coisa deslanchar, nós possamos participar bem desse jogo fácil. Porque agora não está fácil, né? O ano não foi fácil, mas essa ligação de tecnologia, também quando você fala que o motorista ele até dirige, né? Então o treinamento dessas pessoas, às vezes são coisas que nós no nosso dia a dia, até como usuários de serviços como o da Orbank ou como o da Roda Log, não nos damos conta. E isso enriquece esse nosso conteúdo, esse nosso material aí nessa noite, né? Os nossos clientes, né, que são muito exigentes, faz com que a gente fique melhor a cada dia que passa, né? Eles nos cobram isso, e isso é normal, e é assim que a gente aprende, é assim que a gente melhora. Então, estar preparado para quando a oportunidade chegar, eu acho que é fundamental, né? Ter as contas equilibradas, ter crédito, não precisa ter dinheiro, mas ter crédito para quando precisar comprar um caminhão, uma nova oportunidade, você conseguir crescer, e foi assim que nós saímos da crise, melhor do que nós entramos. Sem dúvida, isso é esse legado que é importante. Eu acho que é disso que a gente tem que começar a falar a partir de agora, né? Porque o que era ruim, eu acho que já chegou no fundo do poço, vamos levantar agora e vamos fazer acontecer. Obrigada, Stefan, pela tua colaboração. Tivemos aí 2 excelentes depoimentos do Ricardo e do Stefan, mais voltado aí à parte de logística e de serviços. Agora nós vamos para um tema um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, que é a questão do Teatro Bolshoi, né? Pavel, obrigada aí pela tua presença e vamos ver o que você tem a nos dizer aí sobre o legado da pandemia. Obrigado, Dilará, obrigado pelo convite, Comitê Gestor. Eu também agradeço os nossos colegas Alonso, Ana Wetzel, a Letícia, o Carlos Busti, porque eu também coletei os relatos deles para montar essa minha fala. Mas eu não acho que o assunto vai ser mais leve, Dilará. Já aviso a todo mundo assim, porque eu até fico com certa inveja do Stefan contando como funciona na área de logística, porque na área cultural o que aconteceu o seguinte, que cada um de 2 trabalhadores brasileiros ficou com 100% de renda reduzida. Então, acho que nenhum setor sofreu na pandemia tanto quanto o setor setor cultural. E na área de turismo, a situação, vocês podem me imaginar, é muito parecida. Porque nós temos dados aqui da cidade de Joinville e a ocupação média dos hotéis aqui caiu muito mais do que 2 vezes. E, por exemplo, no mês de julho, por causa do que é o pico de julho, é festival de dança, caiu 5 vezes. Então, nós temos as situações aqui na cidade de Joinville que o Hotel Jope não vai reabrir, que não vai funcionar também o Ibis-Style, até próprio Blue Tree Towers, a gente não sabe se vai abrir. E apesar que isso, por exemplo, setor cultural, ainda no Brasil representa menos do que 2% do PIB. Mas o setor de turismo no estado de Santa Catarina representa 12%. Então, só de ICMS do estado de Santa Catarina, o setor de turismo representa 630 milhões de reais. Então, é uma perda muito grande. O que mais importante, e ali eu uso as palavras do Alonso, porque imagina, por exemplo, um fotógrafo de casamento, aonde ele está trabalhando, aonde está trabalhando iluminador que fazia os espetáculos do Bolshoi. Eu tenho relatos dos colegas que a maioria dos grupos de eventos simplesmente trocaram de profissão. E ali eu vou usar as palavras do Alonso que ele falou. Daqui uns 2 anos, no momento quando eu quiser voltar com feira de negócios, se as feiras de negócios ainda existirem,
Aonde eu vou achar aquele trabalhador que montava a minha feira? Será que ele não trocou a profissão? Quanto vão aumentar esses preços dos funcionários, né? E praticamente a mesma coisa acontece na área de comunicação. O Carlos Buist falou para mim. Antigamente as pessoas, no momento da crise, as pessoas colocavam dinheiro na propaganda. Mas não foi isso que aconteceu na pandemia, né? Estamos trabalhando muito mais para ganhar bem menos. Precisamos de nós reinventar. E por falar de reinventar, acho que vale o meu relato no Bolshoi, né? O Stefan lembrou do dia 18, quando foi o primeiro lockdown do estado. Nós começamos no ano 2020 no Bolshoi comemorando 20 anos, comemorando 20 anos de fundação aqui em Joinville. Fizemos um grande espetáculo no FIMUSC em Jaraguá, fizemos grandes espetáculos no Centro Eventos, com Centro Eventos lotado, com uma assinatura de contrato. Acho que muitos de vocês assistiram esse espetáculo. E depois para casa, né? Lockdown, escola fechada. Obviamente a gente reagiu rápido, demos férias para os funcionários, para professores. No primeiro momento, quando podia reduzir os salários, reduzimos os salários. Imagina, não tem a situação do setor cultural é bem complicada, mas a gente desde o começo, nós já prevendo isso, que depois vai ser muito mais difícil achar um profissional da área. E para não baixar a qualidade, a gente pensou, vamos tentar de todas as formas manter os empregos. Vamos tentar manter os empregos de todo mundo trabalhando no Bolshoi. Então a gente foi, a palavra essa é da nossa, né? Acho que de todo mundo, foi a palavra de se reinventar. Começamos com aquelas lives que todo mundo viu dos artistas. No começo foi super popular, imagina, aulas do Bolshoi abertas para todo mundo poder fazer. Então tinha um monte de gente, Instagram caía direto assim, de tanta gente que assistia. Depois, no primeiro momento, a gente conseguiu trazer os professores mais novos para o Bolshoi, para gravar as aulas, para passar para cada criança, para fazer aulas em casa daquela turma. E no primeiro momento a gente não foi procurar os patrocinadores, porque a gente entrou na cabeça de cada um. Aqui é o momento quando todo mundo está sem dinheiro, então não vamos incomodar os nossos amigos. Passou 3 meses, a gente começou a fazer apresentações ao vivo, também com muita popularidade, e ali lentamente o nosso setor de sustentabilidade, nós começamos a procurar os amigos mais fiéis do Bolshoi que ajudam a sustentar. E para nossa surpresa, ano 2000, até ruim falar isso, mas ano 2020 foi para nós muito bom na captação. Porque muitos amigos nossos, eles entraram na situação, ou vocês estão mantendo a atividade, vocês não estão demitindo as pessoas, então vamos ajudar. A gente entrou nas redes sociais com toda força, com apresentações, porque imagina os números, no Teatro Juarez Machado nós temos 500 pessoas assistindo, no máximo, pagando. A gente tinha apresentações que tinha 2.000, 3.000 pessoas online. Eu lembrei hoje, assim, já passou um ano, que terminou uma live e a empresa Booking.com entrou em contato perguntando se a gente não precisa de dinheiro. Então a gente dessa forma ganhou um novo patrocinador. Então reinventando sempre, e no primeiro momento quando a gente trouxe mais as crianças mais velhas já para fazer as aulas, porque vocês imaginam o que acontece quando a pessoa não faz balé por um ano. Pode não se recuperar nunca mais. A mesma coisa que acontece no esporte, né? Então, na primeira possibilidade, com todas, com máscaras, com distância, graças a Deus, as salas do Bolshoi são muito grandes, então isso permite nós, hoje, trabalhar com, hoje, 240 alunos, todos estão fazendo as aulas. Hoje o prefeito Adriano visitou o Bolshoi e ele viu 240 alunos fazendo as aulas. Antes a gente fez aulas de forma híbrida, né? Quando as aulas teóricas acontecem em casa, as aulas práticas acontecem no Bolshoi. A gente fez muitas coisas que jamais se imaginava fazer. Por exemplo, nós temos hoje no site do Bolshoi curso online. Então cada um de vocês pode entrar, comprar o curso e fazer. Isso trouxe um recurso necessário para nós. Então várias coisas que foram criadas e ainda vão ser criadas, porque, como acredito todo mundo imagina, depois de voltar ao normal vai ter boom de entretenimento. Mas aqui eu queria entrar num assunto que eu vejo poucas pessoas falando, inclusive na mídia, né?
todo mundo se preocupa com o PIB a voltar, e isso, óbvio, assim, as epidemias anteriormente nos mostram que a economia depois consegue voltar como tudo, apesar que muda de estrutura, né? As pessoas, a disparidade entre as classes mais ricas e mais pobres sempre aumenta depois disso, né? O outro lado que eu acho que é super positivo é sempre aparecer mais pessoas querendo empreender, mais uso de tecnologia. Por exemplo, qual é o legado da tecnologia no Bolshoi prático? Eu tenho absoluta certeza que reuniões dos pais nunca vão mais acontecer de forma presencial, porque nós temos crianças morando em todo o Brasil e até no exterior, então é muito mais prático fazer isso com os pais via virtual. A mesma coisa vai acontecer com formatura. Muitas vezes pai e mãe, ok, tudo bem, nós podemos fazer de forma presencial, mas para os outros nós podemos transmitir via internet. E isso funcionou super bem na época da pandemia. Acho que as apresentações também, elas podem, nós que joinvilenses vamos poder assistir ao vivo, mas tem um monte de gente que quer assistir. Então essa opção de assistir online eu acho que vai ficar para sempre. Mas a parte que eu acho que vejo poucas pessoas falando sobre isso, e que eu encontro todo dia, é que as epidemias, elas recuperam o dinheiro, mas elas não recuperam, o Stefan falou um pouquinho sobre isso, elas não recuperam o tempo. E aonde a gente perdeu mais tempo possível é na área de educação. Por exemplo, nós no Bolshoi, mesmo com todas as medidas que nós tomamos, as crianças estão atrasadas no aprendizado. Agora pensam crianças das escolas particulares que um ano ficaram sem. Agora pensam nesse momento nas crianças das escolas públicas, que tem uma semana tem aula, uma semana não tem aula. Então, na verdade, esse gap no momento ele está aumentando. E eu acho que precisamos falar sobre isso, porque dinheiro nós recuperamos. Nós vamos conseguir recuperar isso. Agora, a criança do momento que está estudando na escola, ele continua sendo atrasado cada vez mais no aprendizado. Eu peguei, especialmente para esse relato, eu peguei uma pesquisa de 2006 que mostra que as crianças que estão no útero do gripe espanhola de 1918, que futuramente essas pessoas têm nível pior de educação, nível maior de traumas físicas, menores salários, menor status social e econômico e pagam maiores impostos do que qualquer outra geração do século XX, competindo somente com geração pós-Segunda Guerra Mundial. Outra pesquisa de 2018 demonstrou que o principal problema da epidemia de gripe espanhola nem foi financeira, mas de diminuir significativamente o nível de educação de nova geração. E isso é um verdadeiro ligado que precisamos discutir, e em vez disso a gente está aumentando atraso na educação. Mas a gente também ao mesmo tempo percebe que todo mundo fala sobre tecnologia, sobre novas oportunidades. Normalmente depois da epidemia o setor de entretenimento e de cultura ele dá um boom. E eu queria contar uma história assim, que é uma história do século passado, mas acho que tem uma ligação com todo mundo e mostra bem certinho o legado que a epidemia deixa. No final do século XIX, o Thomas Edison criou um aparelho que permitia fazer cinema, né? Então começa a surgir uma nova arte que é cinema. Ele queria patentear isso em Nova York, e os dirigentes de cinema, né, atores de cinema, eles começam a fugir de Nova York para outro lado dos Estados Unidos, aparecem lá perto de Los Angeles, num lugar que hoje chamam Hollywood, né? Por que Hollywood? Porque eles estavam lá escondendo, na verdade, da polícia, escondendo dos direitos autorais, né? E nesse momento, como é que funciona o cinema nos Estados Unidos? Normalmente cinema pertence à família, ao papai e mamãe. O papai normalmente mostra os filmes, mamãe na entrada vende ingressos. Então são uns pequenos negócios que funcionam, né? Vendeu, foi para outro filme, assim se pagando.
E nesse momento, gripe espanhola. Estados Unidos, mesma discussão que nós temos hoje, vamos usar máscaras, não vamos usar máscaras, vamos fechar cinema, não vamos fechar cinema, mas nos Estados Unidos, cinemas fecharam, 90% dos cinemas ficaram fechados por 6 meses. Então, cinemas quebraram. Naquele momento, quem produzia filme não vendia, quem produzia filme não contratava ator. Então, era um processo totalmente diferente, até o Stefan também falou sobre isso, né? Então, era um processo, sabe, arte pobre quando não tinha muito dinheiro. E nesse momento aparece um cara que chama Adolf Zukor, que é um húngaro imigrante que foi para os Estados Unidos. Ele na verdade estava empreendendo na área de cinema, já tinha um filme bom que ele produziu. Então, nesse momento, o que ele faz? Ele começa a comprar cinemas falidas em todo lugar. Então, ele comprou durante a pandemia, ele conseguiu comprar praticamente 200 cinemas. Então, o que ele faz? Ele consegue concentrar nas mãos da empresa dele todo o processo, desde produção de filme, contratação de atores e distribuição. E além disso, ele entrega o Oscar, né, no final. E isso, na verdade, mudou totalmente a história de cinema americano. E, inclusive, isso que fez cinema, diferentemente das outras artes, conseguiu subir. Hoje o cinema dos Estados Unidos usa isso. E Adolf Zukor não é nada menos do que presidente do Paramount, que todo mundo conhece. Isso que aconteceu na gripe espanhola, né? Se vocês fazerem paralelo com o que acontece hoje, a gente estava falando sobre Netflix, brincando, mas a Netflix na pandemia simplesmente começou a produzir os filmes, né? Um pouquinho antes. Então, muito parecido que acontece com coisas do streaming. Então, também é uma oportunidade, essa história acho que mostra muito certinho o que acontece. É uma oportunidade, uma tecnologia, ao mesmo tempo concentração de renda nas mãos de algumas pessoas, né? Totalmente troca de como funciona o modelo econômico e que aconteceu na área de cultura. E ali, para finalizar, eu queria também dividir com vocês assim, uma coisa que eu achei bem curioso, assim, procurando assim, por não ser brasileiro, eu fui procurar como é que funcionou a gripe espanhola no Brasil em 1918, né? Porque não tinha esses dados, jamais se imaginava que era assim. Então, a gripe espanhola oficialmente acabou no mundo em 1920. Mas Carnaval de 1919 é até hoje celebrado como um dos maiores carnavais no Brasil. É um fato achei incrível. Outro fato curioso, o Brasil foi escolhido a sede do Campeonato Sul-Americano de 1918, que acabou adiado pela gripe espanhola. O torneio aconteceu em maio de 1919. Foi construído especialmente Estádio Laranjeiras de Fluminense, e 50 mil pessoas assistiram o final, e o Brasil ganhou seu primeiro título internacional, foi justamente em 1919. Mas acho que a gente aos poucos está saindo da situação. Por exemplo, agora eu fiquei sabendo que amanhã voltam as Quintas do Bovary, no Joinville Square Garden. A exposição aconteceu no ano passado, parece que vai acontecer esse ano. Eu conversei hoje com o senhor Eli, ele também, a princípio, não descartou ainda a organização do Festival de Dança nesse ano. No mês que vem, nós do Bolshoi, nós vamos organizar um evento no Teatro Juarez Machado, gravando já com técnicos, conseguindo voltar aos postos. Então, a vida aos poucos volta de funcionar. E eu acabei de receber também um relatório de cenários de recuperação de turismo do Estado de São Paulo, 2021-2022, encomendado pelo nosso amigo Vinícius Lumers, que eu acho que todos conhecem, e conclusão do relatório é nível de empregos igual ao nível anterior à pandemia em outubro de 2022. Estamos aos poucos saindo desse. Muito obrigado. Muito bom, Pavel. Eu acho que você criou para nós um cenário aí meio tenebroso no início, mas a tua colaboração foi muito enriquecedora. Faz parte do contexto, né? No sentido assim,
há 2 ou 3 anos atrás, se dissessem para você que você não estaria tendo espetáculos ao vivo, que ia ter 2.000 pessoas conectadas online assistindo o espetáculo do Bolshoi, você não ia acreditar que isso seria possível de acontecer. Então, esse reinventar do Bolshoi foi o ano que vocês mais arrecadaram, né, em termos de patrocínio. Olha só o que dá para fazer tudo. Às vezes a gente acredita que, em função da pandemia, de não ter espetáculos presenciais, você não tem arrecadação e, pelo contrário, vocês conseguiram reverter isso tudo. A questão da educação, ela é uma questão assim muito lamentável, né? A gente voltar àqueles patamares de 1919 lá, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Por outro lado, também foi a tecnologia que nos permitiu ter a vacina em tão curto espaço de tempo. Então, vários aspectos que eu acho que na cultura, a cultura também conseguiu se reinventar, mas essa vontade de assistir um show, um teatro, encontrar as pessoas, ir no cinema, é o que hoje nos falta muito, né? E mais um pouquinho, vamos torcer para que isso esteja acontecendo. Dando seguimento ao nosso painel, eu vou chamar o nosso amigo Vanderlei Palhano, nosso painelista internacional. Temos assistência internacional também, da Suíça, dos Estados Unidos. O MOVE é global, né? Nós temos aí integrantes que estão por esse mundo, o que enriquece cada vez mais o grupo também. E para nós é muito importante ter a tua presença aqui hoje. Você trouxe um backup, né? Mas nós vamos deixar o backup para um outro momento. Hoje nós vamos aproveitar a tua presença no Brasil. Obrigado. Primeiramente, obrigado, Dinora. Obrigado a todos os integrantes do MOVE, ao comitê gestor. Obrigado à diretoria da Census Group, né, que durante esse período aí de Covid, pandemia, me ajudou a reinventar a empresa. Agradeço a todos os nossos colaboradores, né. Falar um pouquinho do nosso negócio rapidamente. A Census em si não é muito conhecida no mercado, mas basicamente nós somos uma grande importadora e distribuidora de produto. Nós hoje atuamos provavelmente em todas as casas de todos os brasileiros. Nós temos algum produto importado pela Census. Então, o nosso foco basicamente nós temos uma conexão, uma porta de entrada no Brasil de vários produtos. São 45 segmentos que nós atuamos, dos mais diversos, desde alta tecnologia, alimentação, bebidas, construção e por aí vai. Então, estamos em 8 estados. O nosso foco hoje é toda a operação portuária, retroportuária, aeroportuária, comércio eletrônico, finanças. Então, tem um nível de prestação de serviço bastante amplo, né? Nascemos em Joinville, faz 20 anos que nós temos a nossa empresa. Hoje também estamos com unidade nos Estados Unidos e uma unidade também em Portugal. Então, o que é a missão do nosso negócio? A missão do nosso negócio é servir bem as pessoas. Como que nós servimos bem essas pessoas? Através de uma eficiência operacional, composta por, basicamente, em primeiro lugar, pessoas. Nós somos um prestador de serviço, nós não somos um comerciante. Então, o nosso principal trabalho é colocar um produto na casa do nosso consumidor pelo menor preço, no menor tempo. Então, como fazemos isso? Uma equipe altamente treinada, uma equipe que é gestora de todo esse processo, e tecnologia. Tecnologia integrando o sistema de comércio internacional, integrando os sistemas dos nossos clientes. Pois bem, em 2019, havia um rumor sobre uma pandemia que estava começando na China, o que poderia ser mais séria, poderia não ser mais séria. A nossa empresa sempre pensou em ter tecnologia, estar conectada nos seus clientes e mais, por final, no consumidor, usuário final do produto. Então, somos B2B, B2C no final, falando de conexão empresarial. O que aconteceu em 2019? Começou-se a fortalecer esse rumor. Olha, pode ser que aconteça algo diferente. Então, eu rapidamente comecei a olhar, porque quais são as variáveis da entrada de um produto no Brasil? Pois bem, tempo de produção nas fábricas, pode faltar produto. Tempo de entrega, se atrasar a entrega, não tem navio, atrasa a entrada. Então, é uma cadeia que ela vai, de uma maneira muito complexa, se um elo comprometendo o outro.
Então, o que nós começamos a pensar? O que vai ser do nosso negócio em começando-se a agravar? Em janeiro, a gente já sentia, nos Estados Unidos, dezembro, já isso mais grave. Então, a gente começou a olhar, eu olhando de lá para cá, falando, pessoal, nós temos que tomar algumas medidas aqui, diretoria nossa, para, numa eventualidade, como é que vai funcionar isso? Como é que a minha equipe, que trabalha coesa, gerindo aí 10 mil, 12 mil containers por ano, de vários tipos de produto, como é que nós vamos readaptar essa gestão? Então começamos a pensar, olha, vamos criar células, vamos preparar um time já, um comitê de crise, se acontecer, se faltar navio, se trancar a fronteira. Pensem vocês, nós temos vários produtos do Brasil que não têm produção nacional. Se trancar a fronteira, se travar a fronteira do Brasil não puder. Então nós começamos a criar vários cenários alternativos e por fim, em março de por começo até, né, da pandemia, em março de 2020, praticamente 100% do nosso staff, 80% do nosso staff foi para home office. Então, o nosso negócio, que é gestão de pessoas, conhecimento, processo complexo, de uma forma muito disruptiva e muito rápida, e também é importante vocês saberem, né? O nosso produto ele tem que estar na casa do cliente. Se você vai consumir uma bebida, comprar um ar-condicionado, ou um computador, ou um telefone, então se nosso produto não estiver disponível, por algum motivo trava a cadeia toda. Então os clientes nossos, hoje que são mais de 300, eles dependem, número 1, da minha equipe para poder os seus negócios fluírem. Então isso para a gente é um peso, era uma responsabilidade bastante grande. Tivemos a sorte e a competência e a inteligência de nos reinventarmos. Então, nos reinventamos enquanto processo, porque a tecnologia, a esse ponto, ela já funcionava muito bem e a equipe conseguiu se adaptar muito rápido, a diretoria conseguiu entender este cenário. O que aconteceu desse ponto em diante? Uma mudança de comportamento no mercado muito forte. Então, o produto que ele era vendido num B2B, por exemplo, vendia para uma empresa, os bares fecharam. Então, não se vende mais bebida nos bares, se muda o comportamento dos nossos clientes de compra. As lojas em si, que havia o fluxo de pessoas, não tem mais, o e-commerce fortalece. Então, vários elos da cadeia começaram a se transformar e nós tivemos que nos adaptar para atender esses elos. Então, o que saiu daí de aprendizado? O nosso departamento comercial, que é 100% um departamento complexo, porque nós temos que olhar um processo do cliente, reinventar esse processo para vender o contrato. Ele simplesmente parou de ter contato com o cliente. Então, o meu processo é um processo de venda de inteligência, que eu preciso ter as pessoas, eu preciso argumentar, preciso convencê-las de mudar um processo. Então, o meu departamento comercial, da noite para o dia, ele perdeu todo o chão de trabalho. Então, começou a se reinventar com a utilização de tecnologias aí de videoconferência, entre outras. Só que a intimidade com o cliente, que é o DNA da Census, ela meio que enfraqueceu muito. Então, nós tivemos que pensar assim, não, como é que nós vamos atuar nesses pontos? Então, criamos lá toda uma metodologia que, graças a Deus, deu muito certo. Conseguimos fechar em torno de 40 contratos novos, isso representa, em termos de volume, aí de 10% a 15% de novos clientes. Então, esse foi um dos diferenciais. Olhando daí Estados Unidos, eu olhava de lá e falava assim, vai acontecer algumas mudanças. Então, o que a gente percebeu lá? Uma coisa que é mundial hoje que chama descompressão na minha visão. As pessoas, elas começaram a querer viver melhor e viver diferente. Significa o seguinte, eu moro em Nova York, num apartamento de 70 metros quadrados, naquela muvuca. Nova York virou um caos, todos nós acompanhamos ano passado. Como é que foi? As pessoas começaram a fugir, a se deslocar para as cidades interior. Então, automaticamente, aqueles valores mudaram. As pessoas passaram a conviver mais com as suas famílias. Como consequência, as casas que não estavam, às vezes, muito agradáveis, as pessoas começaram a investir nas suas casas, nos seus jardins, no seu ar-condicionado, na porta, na janela. Então, mudou um outro hábito, outro setor, que foi o setor de construção civil, aqueceu bastante. Então, também foi uma coisa bem importante que nós percebemos. Tudo isso atrelado a mais qualidade de vida. Porque, como o Ricardo falou, para alguns de nós, parece que principalmente quem passou pelo Covid, eu passei, a gente começa a refletir. O que eu deveria ter feito e não fiz? O que eu deveria melhorar?
Qual é aquela pessoa que eu tenho pouco contato que eu deveria estar mais perto? Ou quais aquelas pessoas que eu deveria, de alguma forma, estender a minha mão e ajudar? O dinheiro que eu ganhei, o dinheiro que eu não ganhei, qual vai ser o meu comportamento? Então, isso tudo remodelou. Olhando do ponto de vista de negócio, do comércio internacional, então, a gente começa a perceber o seguinte: aquela situação que era extremamente difícil de você entrar na internet e comprar um produto que você, como o Stefan falou há pouco, eu demoro 6 meses para chegar na minha casa, mas tudo bem, eu compro um tablet que vem dos Estados Unidos, ou da China, ou da Europa, ou seja, o produto que for, eu tenho uma tolerância maior. Hoje não. Hoje você vai nos Estados Unidos, você tem um negócio chamado Prime da Amazon, que é praticamente 24 horas, boa parte do portfólio na tua casa. Então o Brasil também está experimentando esse novo de exigência com os players. Seja a Sensus como importadora e distribuidora, seja a Rodalog, seja o sistema de pagamento. Então toda essa mudança, na minha visão, assim, ela veio para ficar. Ela veio para ficar e ela nos ensinou o seguinte: nós temos que criar outros jeitos de ter proximidade que não só a física. Então, a intimidade que se tinha, que era presencial, hoje, no Move, através de uma live, ou na nossa empresa, nós fizemos nossa comemoração de 20 anos, tínhamos preparado uma grande festa. Chegou no final, tudo online. E fizemos bem, graças a Deus, agradamos as pessoas. Não substitui 100%, mas foi reinventado. Então, assim, o que eu diria que tem de legado da pandemia para nós como empresa? O desafio que vem e é posto para uma empresa que ela tem competência, ela encontra a forma de virar, de se superar e de se reinventar. Então, nosso negócio é isso. Segunda coisa, conexões e elos. Os elos das cadeias estão cada vez mais curtos. Então, vai acelerar muito, na minha visão, daqui para frente, o seguinte: eu fabrico, eu entrego para o consumidor final. Então, o comércio tradicional ele vai ter que se reinventar. Logicamente, tudo que é moda, tudo o que exige um risco de estoque, na minha visão, que eu tenho um risco de comprar e ter esse produto ser perecível rápido, tem que tomar muito mais cuidado na gestão daqui para frente. Outra coisa que também mudou muito, toda a parte de criptomoeda. Então, as pessoas passaram a estudar mais, estuda mercado financeiro, mas agora eu posso ter uma moeda que ela é uma moeda internacionalizada, é uma moeda que tem uma cotação em dólar e tal. Então isso o camarada hoje faz tranquilo da casa dele. Então existe, na minha opinião, uma necessidade ainda disso ser regulado, mas assim, já é real cada vez mais, tende a ter uma moeda digital internacional, daqui a pouco é comum. Então, algumas coisas aceleraram e, na minha opinião, são irreversíveis. Na nossa empresa, provavelmente, não vai voltar mais a ter 100% das pessoas dentro do escritório. A Faria Lima perdeu bastante o valor, os prédios que tem lá. Nova York perdeu bastante o valor. Então, assim, em termos de cidade, as pessoas querem viver mais, querem viver melhores. Casas de campo, campos de golfe, barcos. Os Estados Unidos não tem barco, não tem casa e não tem avião para vender nas cidades, porque mudou. Aquela pessoa que não tinha um avião, que viajava, tinha condição de ter e não tem, ela foi lá e comprou porque ela entende que a compressão mudou o hábito de consumo. Então, assim, em linhas gerais, para mim, tem algumas coisas que ficaram gravadas na minha mente. Significa o seguinte: nós, como empresários, temos que cuidar de custo fixo, estar preparado para de uma hora para outra que o jogo pode mudar ou pode parar. E a outra, não sabemos se isso vai retornar ou não, e se retornar, se pode ser mais grave ou não. Então, meio que criou um sistema nosso de gestão de análise de crise muito rápido. Então, esse é o aprendizado que eu deixo, queria dividir com vocês. Também estou à disposição aqui para qualquer pergunta. Muito obrigado a todos. Ótimo, Palhano. Acho que foi muito enriquecedor. A gente percebe aí legados muito importantes, a questão do home office. Aliás, hoje Joinville estava ideal para home office, né? Com chuva e frio. E aí hoje não teve videoconferência, porque senão ia aparecer o pijama. A questão de qualidade de vida, a questão de que algumas tecnologias elas tiveram que ser antecipadas, que o Stefan também mencionou. Eu posso dizer para vocês assim que eu estou gratamente surpresa com o conteúdo rico que nós conseguimos levantar essa noite.
cada um no seu segmento e também invadindo outros que interferem na dinâmica, mas tudo isso está tornando aí a nossa noite uma noite brilhante. E para finalizar, nós vamos agora ter a colaboração do nosso amigo jornalista econômico, Cláudio Ledes, que vai nos dar vai fechar isso tudo aqui, Cláudio. E aí? Boa noite a vocês, boa noite a todos. Primeiramente dizer que depois dessas 4 apresentações excelentes, não tenho mais muito para acrescentar, né? Algumas falas assim são muito significativas e que vou levar daqui em diante. Queria falar um pouco de que o tempo passou a ser um vetor essencial da vida das pessoas e das empresas. Até a pandemia, o tempo, são 24 horas por dia, o tempo não volta, é uma frase que eu sempre uso. O que eu estou fazendo aqui hoje, nós conversando, poderíamos estar dormindo, jantando, fazendo qualquer outra coisa, esse tempo acabou. O tempo é agora. E com a pandemia, isso está cada vez mais claro, ficou fortalecido. Porque se nós compreendermos de que não há margem para erro durante a pandemia, sob pena de comprometermos negócios e até vidas pessoais, significa dizer de que a atenção para o tempo passou a ser um diferencial. Não há como você imaginar de que você vai recuperar algo adiante. Não vai porque não vai. Simplesmente o tempo não existe 2 vezes o mesmo tempo. Isso é uma reflexão um pouco filosófica, mas para introduzir as ideias que eu quero expor daqui para frente. E você falou também em qualidade de vida, você falou em vários aspectos de negócios e de interação com consumidores. São aspectos, fatores que eu iria abordar, e vou, embora grande parte do que eu tinha pensado falar já está sendo bem exposto por vocês todos. Queria levar 2 pontos essenciais aqui. Um, que é o perfil do consumidor. O consumidor mudou. O consumidor não é mais aquele reativo de 2019 para trás. O consumidor não é mais aquele cara que vai para a loja, experimenta tudo, não compra nada. O consumidor é aquele cara que chegou para o e-commerce, para o computador e está comprando pelo Mercado Livre, pela Amazon, pela Magazine Luiza ou por qualquer outro veículo desse gênero que te traz o produto em 24 horas, 72 horas, depende do que for. Ok? É uma comodidade que se ganhou. Portanto, se ganhou tempo. Esse é um elemento. O outro é o de que o consumidor ele passou a ser mais exigente. Ele passou a entender de que ele tem um poder. Primeiro, o poder de gastar o próprio dinheiro. E o dinheiro, numa crise, ele está mais escasso. Primeiro, porque houve milhares de emissões. Portanto, quem perdeu renda não vai comprar muito, vai fazer seletivo das suas aquisições. O segundo ponto é de que na recuperação da economia, que já se observa em alguns segmentos, como até você falou aqui, a economia ela passa a ser cada vez mais interligada. Não existe mais um negócio independente de outros. A internet é a clara dimensão disso. É o elemento que conectou todo mundo a todo mundo, e em todo mundo. Então, se você pode trabalhar de um computador pequenininho, um notebook de casa, falar com a China, você faz um negócio extraordinário se for o caso. Ou você não faz nada se você não souber tecnologia. Hoje. Então, se hoje tecnologia você não aprendeu, você está fora do mercado em qualquer mercado. Quer na posição de empresário, quer na posição de trabalhador. A não ser para funções extremamente operacionais, que ainda não exigem uma tecnologia apurada, um conhecimento tecnológico adequado. Mas isso passa a ser cada vez mais não tão expressivo. Eu queria lembrar que Joinville é o principal estado do estado, 20%, um pouco mais do PIB catarinense, com variações em torno do ano passado em relação para cá. O PIB só do Perini Business é 3% do estado,
21% de Joinville se concentra dentro do complexo empresarial. Quer dizer, é um diferencial competitivo que Joinville tem para atrair outras empresas para a cidade em relação a outros municípios que possam competir ou tentar atrair negócios importantes para Joinville. Mas Joinville tem percalços, não é só uma coisa bela e bonita para apresentar. Joinville tem 3 coisas que eu não consigo entender desde que eu sou de Joinville, mas desde que eu estou aqui de volta em 1989, faz 30 e tantos anos. Joinville não tem parques. Joinville não tem, e desculpe aí o Centro Eventos, mas Joinville não tem um teatro a rigor, com o nome de teatro. Né? E Joinville não tem pavimentação de ruas. 650 quilômetros de ruas sem nenhum asfalto, nenhuma pavimentação, ruas de chão, em 2021. Isso é inaceitável para o padrão de qualidade de vida. E outra, nós temos saneamento com 37% da cidade coberta. Quer dizer, eu estou mostrando 3, 4 elementos que são constitutivos na ideia de empresários querendo vir para uma cidade qualquer. Joinville oferece ótima qualidade de vida, em outros fatores, um parque industrial e econômico de diversidade extraordinária, portanto excelente, uma logística perfeita, perto de 4 portos, perto da BR-101, entre Curitiba e Porto Alegre. Quer dizer, tem um olhar positivo, eu tentar mostrar aquilo que não é tanto. Entendeu? E aí a questão é, a produtividade do trabalhador é boa? Os senhores que são empresários têm mais condições e mais expertise para responder do que eu. Mas é possível que seja comparativamente com outros ambientes econômicos do país. Não fosse por isso, milhares de empresas não estariam se constituindo aqui e não estariam crescendo aqui. A conurbação urbana é uma coisa clara. Joinville e Araquari já estão grudados. Joinville e Garuva, aos poucos, também tendem a ser isso. Então, Joinville vai ser cada vez mais um centro geoeconômico na região sul do país, cada vez mais importante. E, por isso, que tantas empresas procuram Joinville para sediar seus negócios e crescer com eles. No entanto, a crise da Covid e outros tantos antes, que mostrou, e é razoável que seja assim, uma desigualdades crescentes. Os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, é uma natural consequência de qualquer crise econômica. Isso está nos livros texto. Ninguém precisa ser muito esperto para compreender que é assim que funciona o mundo, desde que o mundo é mundo. E, além disso, é uma concentração também interempresarial. Quero dizer o seguinte, que aumenta o momento das aquisições, os mais fortes comprando os mais fracos. Isso também está dado aí, últimos anos aí, demonstrado isso, de que há uma concentração econômica com cada vez menos players, portanto mais oligopólios, se formando em diversas cadeias produtivas. Você falou aqui de uma questão que eu acho essencial, que é a educação. A educação é é um exagero, mas é o principal vetor de desenvolvimento de qualquer sociedade. Não existe sociedade civilizada, qualificada, desenvolvida, que não passe por uma excelente educação. Isso aqui é uma chave do sucesso ou do insucesso de qualquer país, de qualquer cidade, de qualquer lugar. Nessa medida, nós temos que olhar isso com o máximo carinho. Não há como você imaginar que um lugar possa desenvolver a parte do processo educacional. Não há essa possibilidade. Nesse sentido, as escolas públicas, nem vou dizer as municipais, que têm um alto nível de qualidade, mas as escolas públicas estaduais precisam subir de patamar. E as outras particulares, as particulares atendem a classe média e a elite, não atendem a população em geral. Porque a população em geral, que ainda é a massa principal trabalhadora, precisa ser qualificada para padrões tecnológicos exigidos pelos empresários e também uma qualificação, pelo menos mínima, para poder argumentar e ser um ser pensante.
Vamos falar um pouco de empresas aqui. Eu busquei rapidamente as coisas bem mais recentes, nos últimos meses. A Tigre está anunciando investimento de 200 milhões de reais nesse ano. A VEG comprou mais uma empresa, agora em Minas Gerais. A Tupi cria uma aceleradora e se mexe na área de startups para poder desenvolver cada vez melhores produtos. Os balanços das empresas, não só daqui, mas nacionalmente, estão cada vez mais interessantes, balanços do ano da crise. Portanto, empresas conseguiram se mostrar extremamente qualificadas, tanto na contenção de custos, como na geração de valor e de riquezas. É o que eu tenho visto. A inflação cresceu, isso basta ver nos supermercados. Eu e minha mulher, quando fazemos as compras, cada vez levamos um susto maior. Semana passada era um preço, hoje era outro preço, provavelmente fim do mês será outro preço. E isso corrói renda, corrói qualquer capacidade de poupança. Também é um grande problema de desenvolvimento de sociedades. Não há uma sociedade que se desenvolva sem um nível adequado de poupança para poder gerar mais riqueza futura. Eu queria mostrar também um pouco sobre a inflação, deve ser em 5,5% hoje. O PIB talvez cresça 3% e um pouquinho mais, depois de vários anos de queda gigante. E o câmbio está falado em torno de 5,40 por enquanto, para o ano. Mas isso é alto para quem importa e, portanto, o importador ele precisa jogar isso no preço dele para o seu cliente final. Excelente para quem é exportador. Mas, claro, mesmo os importadores de fora, para quem os nossos exportadores vendem, vão querer rever preços porque esse câmbio talvez não seja tão verdadeiro, um pouco talvez inflacionado de alguma maneira ou outra. E ainda temos, e é claro, vou tentar terminar daqui a pouco, logo, temos o componente político, que não dá para fugir. Eleições ano passado, um novo governo se instalou em Joinville, em todas as cidades neste ano, a acompanhar, torço muito para que dê certo, que promova o desenvolvimento da cidade. Mas lembrando que em 2022 nós teremos eleições presidenciais. E aí teremos Lula contra Bolsonaro, contra Mandetta, contra Dória, ninguém sabe. Mas lembrar apenas de que o fator político cria uma geral instabilidade natural nos meios, qualquer um deles, tanto econômicos como sindicais, e, portanto, o ano que vem será um ano de grandes surpresas, alguns sustos, e espero eu, crescimento e desenvolvimento. Aliás, crescimento é diferente de desenvolvimento. Desenvolvimento é uma noção mais ampla e contempla os aspectos sociais, meio ambiente e tal. Crescimento, basta o PIB crescer. É isso. Um abraço. Obrigado. Cláudio, muito obrigado pelo seu depoimento aí. Sem dúvida foi muito enriquecedor quando você começou falando de tempo, né? O tempo que a gente não pode desperdiçar. Os desafios como cidade, como Estado, eles continuam existindo e precisam ser enfrentados. Eu acho que Joinville está caminhando bem nesse momento, nesse sentido. E a outra consideração que eu queria fazer é que nós tivemos que nos reinventar, temos essa condição, acho que o brasileiro também é muito criativo nisso. Essa reinvenção aconteceu em todos os segmentos, nós podemos avaliar aqui de uma maneira mais rápida, mas é possível sobreviver e ser feliz no meio de tudo isso, né? Que é o que a gente precisa. Então, todos nós somos movidos a desafios. Então, a gente não pode, como alguns disseram aqui, dá muito mais trabalho, mas vamos encarar esse trabalho como um desafio, que aí ele fica muito mais fácil. Eu não quero me alongar mais muito, nós já estamos aí quase 1h20 no ar. Quem está em casa no sofá está ótimo, né? Nós estamos aqui na iluminação, na tensão toda de um evento, mas eu creio que foi extremamente enriquecedor, é um momento único do Move 47, é a primeira vez que a gente reúne aí as pratas da casa para entender um pouco o que elas fazem e como elas gerem os negócios.
Quero agradecer imensamente vocês, a nossa plateia restrita que está aqui, que é conselho e time gestor, ao Carlos, que está lá nos bastidores e que sem ele não era possível a gente estar realizando isso, a todos que estão aí em casa, aqueles que são do Move ou mesmo aqueles que entraram e estão nos prestigiando, o nosso muito obrigado. Sempre que tivermos a oportunidade de fazer alguma coisa ao vivo, nós estaremos anunciando novamente. Então, obrigado a todos, boa noite, bom descanso.